Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo da noite de hoje. Mais um dia de estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, nós estamos estudando, a página 49. O visitante fazendo a pergunta, né? Nós estamos vendo, ele está falando sobre meios de comunicação. O visitante está fazendo pergunta para Kardec, né? Sobre meios de comunicação. Então, ele começa perguntando, João, quer ler? É esse aqui o processo? Você faz a pergunta e a Sueli faz a resposta, pode ser? Sim. Então, achou, Sueli? É porque na segunda passada eu não vi, mas eu já achei. O O processo processo me parece de uma simplicidade admirável. O senhor acha que eu poderia tentar uma experiência? Sem quaisquer inconvenientes. Adianto mais que, se o senhor for dotado de faculdades mediúnicas, seria este o melhor meio de se convencer, pois não poderia suspeitar de sua própria boa-fé. Apenas recomendo-lhe vivamente que não se entregue a nenhuma prova sem antes ter se detido em estudos atentos. As comunicações de além-túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê. Não estão isentas de inconvenientes e perigos para os que não têm a necessária experiência. Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações químicas sem conhecer a química, corre o risco de se queimar os dedos. ficou bem explicadinho. Aqui, esse pedacinho, ele vem falar sobre esses meios. Quais são esses meios de comunicação? A mediunidade. Sobre o médium falante, o audiente, o vidente. Está falando disso, da mediunidade em si, né? E aí ele pergunta se ele pode participar, né? Se ele poderia participar de uma reunião dessas. E aí ele fala que sim, que não tem inconveniente nenhum, mas que ele necessitava de ter um pouquinho de conhecimento. Ele é sobre as faculdades mediúnicas, né? Você tem que saber um pouquinho daquele assunto para você poder participar. Que ele não via inconveniente nenhum. E que ele achava que ele nem ia sustentar da boa fé, né? Se eu tivesse uma mediunidade, né? Isso, se ele tivesse, né? Porque senão aqui fala, se ele não tiver, ele corre o risco de queimar os dedos. Aí ele faz a comparação. Porque ele está fazendo a coisa errada. É porque assim, você não tem... Aqui ele está falando, eu vou mexer com experiências, manipulações químicas. Eu vou mexer com álcool. Sem ter conhecimento. Sem ter... O que vai acontecer? Eu posso pôr elemento com elemento, que pode virar uma explosão, que pode pegar fogo, que pode queimar o dedo, pode corroer o dedo. Então, se eu não tenho conhecimento, pode acontecer coisas perigosas. A mesma coisa Kardec está falando para ele aqui. Se você não tiver conhecimento de mediunidade, pode acontecer alguma coisa, né? Por quê? Porque a mediunidade,
ela tem inconvenientes e perigos. Tem muitos inconvenientes e perigos, né? Então vamos ver se ele vai explicar mais um pouquinho sobre isso daqui, né? Então vamos para outra. É possível conhecer essa aptidão por algum sinal especial? Até hoje não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que, como tal, foram considerados carecem de valor. E o melhor meio para saber se é ou não médium consiste em fazer a experiência. Ademais, o número de médiuns é considerabilíssimo e só muito raramente, quando nós mesmos não somos, deixamos de encontrar algum no seio de nossa família ou entre os conhecidos. Continua? Vamos parar, né? Então, o que ele fala, né? É possível conhecer essa aptidão por algum meio especial? Será que para descobrir se essa pessoa é médium, tem algum meio, né? Aí ele vem e fala, né, que você não conhece um diagnóstico para a mediunidade. Não tem. O que precisa, o que carece? O melhor meio de você saber se é médium ou não, Fazer a experiência. fazer a experiência. Você tem que participar da reunião mediúnica. Tem que testar, né? Tem que testar. Você tem que ir na reunião mediúnica e ver se você vai ter alguma sensibilidade, se você tem alguma mediunidade, né? Aí ele fala que o número de médium é considerável. A probabilidade é maior de ser médium do que de não ser médium, né? Porque, na verdade, todas as pessoas são médiums. Alguns são médiums estáticos, que a mediunidade ela é como se ela não existisse, e outros, a mediunidade ela é totalmente ativa, né? Então, é por isso que ele fala, às vezes é mais fácil não você saber quem não é do porque a maioria é. A maioria é médium, né? E ele fala assim, quando nós mesmos não somos, deixamos de encontrar algum no seio de nossa família ou entre os conhecidos. Às vezes eu não sou médium, mas o meu pai é, meu irmão é, a minha filha, alguém é. Alguém Algum desenvolveu amigo. essa aptidão. Isso, alguém é, porque a mediunidade já nasce, você nasce com a mediunidade, né? Então, aqui ele vai explicar mais um pouquinho sobre, vamos ver. O sexo, a idade e o temperamento não importam. Encontram-se médiuns entre homens e mulheres, crianças e anciãos, pessoas sadias e enfermas. Se a mediunidade se evidenciasse por um sinal exterior qualquer, implicaria a permanência da faculdade. Ela é, todavia, extremamente móvel e fugidia. Sua causa física encontra-se na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado com o do espírito desencarnado. Sua causa moral é o desejo que o espírito tem de se comunicar, quando lhe agrade, e não a nossa vontade. Bom, vamos parar aqui. Vamos ver um pouquinho. Então, ele está falando que sexo, idade, temperamento, isso não importa para a mediunidade, para ser médium, né? E aí ele fala, existe médium, homens, mulheres, crianças, idosos, anciãos, pessoas sadias, enfermas. Então, não escolhe, né? E aí ele vem e fala assim, se a mediunidade, você soubesse que quem é médium, por causa de um sinal exterior qualquer, isso prejudicaria a mediunidade.
aquele que tem uma estrelinha na testa, aquele é médium. Se fosse assim, isso prejudicaria. Seria fácil de encontrar, né? Seria e seria difícil, isso prejudicaria a mediunidade, ele está dizendo, né? Ela é, todavia, extremamente imóvel e fugidia, né? Essa mediunidade, por que ela é móvel? Sua causa física encontra-se na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado com o do espírito desencarnado. Então, tem a ver a questão de afinidade do médium, do encarnado, que tem os seus fluidos do perispírito, com quem vai ligar com o do espírito desencarnado, né? Para haver a comunicação mediúnica. E aí ele fala, a causa moral é o desejo que o espírito tem de se comunicar, quando lhe agrade e não a nossa vontade. Então é questão do médium, é a parte o quê? O que faz a afinidade com o espírito? Que lhe agrade, né? Que agrade quem? A sintonia? Isso. Não a sintonia. Por exemplo, aqui ele falou da parte, sua causa moral, da moral do médium. Por exemplo, um médium usa a mediunidade para ganhar dinheiro, para passar a perna, para enganar as pessoas. Que tipo de espírito desencarnado vai estar junto com esse médium? Do mesmo padrão, do mesmo jaez, né? Um espírito malandro, que quer enganar, que quer ludibriar, que quer passar a perna nas pessoas. Então tem a ver com o quê? Com a moral, né? A sintonia do encarnado com o espírito desencarnado é a moral. É a moral. Não é, como ele disse aqui, não é a minha vontade. Ah, eu quero receber o espírito X. Não é a minha vontade de chamar. É por isso que o povo fala, né? O telefone toca, não é daqui para lá, é de lá para cá. Eles é que vêm, têm afinidade conosco e se comunicam. Não é nós. Ah, eu quero receber o espírito da minha mãe. Eu quero receber o espírito do meu avô. Não é assim. Então não é a minha vontade, é a do espírito. E tem a questão da afinidade moral. Espíritos bons, se eu sou boa, se eu sou educada, espíritos bons vão comunicar por mim. Às vezes espíritos doentes, sim, para quê? Para ser esclarecido, para eles receber o nosso choque anímico e poder receber o tratamento. Mas então, aqui a questão, quer dizer que pode ter questão de sexo, tem a ver? Homem ou mulher? Não, todo mundo pode ser médium, né? Aqui fala, idade. Criancinha pode ser médium? Criança pode ser médium? Jovem, adulto, idoso? Pode. Mas você lembra que antigamente o pessoal falava que, por exemplo, se eu tinha desenvolvido a mediunidade antes dos 40, né? Porque senão passava da época. Não existe isso. Fala isso, né? Fala, não é você canalizar. Eu acredito que aqui é no sentido, por exemplo, quem é médium é médium. É médium. Se você vem ao centro, se não, você não vem ao centro, se você desenvolve ou não desenvolve. O que é desenvolver mediunidade? É educar a mediunidade. Desenvolver não quer dizer que eu não tenho uma coisa, eu vou desenvolver e vou ter essa coisa, não. Quem é médium, nasce médium. Nasceu médium, de pequeno. Sou médium. Eu vou ser médium. Eu tenho a mediunidade. Eu posso educar essa mediunidade. Por exemplo, eu venho num grupo mediúnico no centro espírita. Centro espírita tem estudo, tem uma pessoa que tem experiência, ela vai explicar para mim.
Quando eu recebo, às vezes, a incorporação um espírito, o que eu faço? Eu não sei de nada. Eu posso bater na mesa, eu posso gritar, eu posso falar palavrão. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho educação mediúnica. Então o espírito, ele faz o que quiser. Ele xinga, ele bate, ele joga, ele pega uma caneta, joga. Por quê? Eu não tenho educação mediúnica. Então, desenvolver mediunidade, a pessoa nasce. O que ela faz? Ela educa a mediunidade. É isso que ela faz, não é desenvolver. Eu acho a palavra errada. É educação mediúnica. Então, é isso. E assim, às vezes eu posso passar a minha vida inteira sem educar minha mediunidade. Meu pai, ele descobriu mediunidade com espíritos malévolos. De uma forma mais difícil. E aí eu também. Foi onde educou. Aí ele foi pro centro e educou. Ele educou, ele sabe, aí ele soube conduzir. Parou de incorporar espíritos malévolos. Isso. Você tá vendo o tanto que é importante a educação mediúnica, João? Porque a gente, quando a gente não educa a mediunidade, o espírito vem e faz o que quer. E aí, com a frequência ao centro espírita, aos estudos, a gente estuda. Nós estamos estudando aqui na nossa desobsessão o livro dos médiuns, estamos estudando Desobsessão do Chico Xavier. E estudamos mais alguns evangelhos. Por quê? Porque nós que somos os encarnados, que somos médiuns, tem que mudar de vida, tem que melhorar. Se eu quero que os espíritos bons comuniquem através de mim, eu tenho que ser um bom espírito. Eu tenho que melhorar, né? Se eu bebo bebida alcoólica, fumo, sou sexólatra, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu sou vingativo. Se eu faço tudo isso, que quando um espírito vir e for comunicar através de mim, o que vai acontecer? Eu sou assim. Esse espírito, ele fica do meu lado, ele vai receber toda essa energia negativa que eu tenho. A energia ruim, energia de vício. Esse espírito, ele não vai ser beneficiado. Então, por que a gente faz a educação mediúnica no centro espírita? É através do estudo, é através de receber os espíritos. Quem tem a psicografia, fazer a educação da psicografia. Quem tem a psicofonia, a fala e a vidência. Então é assim, tem que ter essa educação mediúnica no centro. Você vê, seu pai, quando a gente começa assim, porque a gente é uma pessoa deseducada. Quando a gente reencarna, tudo ali é para colaborar para a gente evoluir, para a gente se melhorar, se evangelizar, se educar, né? Você nasce pequeno, você tem um pai, tem uma mãe, você tem escola, você tem aula de evangelização numa casa religiosa. Isso tudo é para contribuir para o nosso crescimento, a nossa evangelização. Aí quando a gente é médium, se a gente não faz isso, não tem isso, com quem que você vai ligar? Os espíritos, quando você está num trabalho mediúnico, numa desobsessão, os espíritos que são trazidos é os doentes, é o suicida, é os que morreu matado, é os que morreu em acidente, é os que morreu nem sabe que morreu. Então é esses espíritos doentes. E aí eles vêm e vão receber o choque anímico ao ficar juntinho de nós, na comunicação mediúnica. Aí se você melhorou, se você está mais calmo, se você já não tem vício, se você está melhor, ele vai se banhar nesse choque e vai ser beneficiado. Vai ser levado para uma colônia, vai ser levado para um hospital, vai receber tratamento. Agora, se eu tenho um monte de vício, sou estressado, sou nervoso, esquentado, não tento mudar, o espírito vem, vamos supor, de um suicida,
Imagina a situação do espírito suicida, ou de um que morreu num acidente de carro, ou um que morreu matado. Qual que é a situação desse espírito? Aí ele vem, fica ali junto conosco, que energia que ele vai receber? Se ele receber uma energia pior ou igual a dele, ele não vai ser beneficiado. Ele vai ficar do jeito que está ou pior. Mas se ele vir e nós estivermos melhor, ele vai se beneficiar. Aí ele é anestesiado, eles dão um remédio, eles deitam numa maca e levam para um hospital, vai receber o tratamento. Então a mediunidade é desse jeito. Mediunidade não se desenvolve. Por quê? Desenvolve da impressão de quê? Que você não tem uma coisa, você vai desenvolver até ter, não é? Não é assim. Ela está contigo. Ela já está comigo. Eu vou educar essa mediunidade. É isso que eu vou fazer. Então, às vezes a pergunta do Germano, uma pessoa não foi no centro, não educou a mediunidade, aí ela desencarna. Eu tiro por mim, quando eu era mais nova. Dava chilique, dava escândalo. O que é isso? Nada mais é do que um espírito incorporado na gente. Um espírito é incorporado no clube, na casa, na rua, brigando. Incorpora e faz a gente passar vergonha, fazer coisas ruins, né? Então é isso. Então a mediunidade, a gente nasce com ela. Precisa educar bem a mediunidade. Ela é nata. Ela é nata. Você nasce, você já traz. Uns, ela é estática, tá meio adormecida, mal aparece. Outras, ela é dinâmica. Se você não trabalhar, você tem que ir para o hospital de doido. Porque você incorpora os espíritos assim, uma coisa de doido. Briga com um, briga com outro, e muitas vezes aquilo não é a gente, aquilo é espírito que está ali com a gente, dominando-nos. Então vamos continuar, né? Daqui resulta, primeiro, que todos os espíritos não podem se comunicar, indiferentemente por todos os médiuns. Bom, então, ele vai falar disso aqui que ele explicou. Ele está falando que todos os espíritos não podem se comunicar, indiferentemente por todos os médiuns. Então, tem espírito que não vai comunicar. Quando que há comunicação? A comunicação acontece assim: tô passando ali na esquina, o espírito vem e vai comunicar por mim. Tudo na espiritualidade existe o que? Organização. Existe uma organização, existe uma providência divina na espiritualidade. Se vai haver essa comunicação, se esse espírito vai ficar ali comigo, às vezes eu sou médium, estou andando na rua, esse espírito me vê e me acompanha para minha casa. Chega lá, você está com mal-estar, você está sentindo isso, aquilo. Você faz, como a gente já frequenta um grupo mediúnico, já estudou, faz uma prece, pede para encaminhar. Pede para encaminhar para as escolas divinas, e a espiritualidade já encaminha para as escolas divinas, né? Então, assim, nem todos os espíritos vão comunicar, né? Independente dos médiuns. Porque senão você estava andando na rua, toda hora um ia te incorporar, né? Segundo, que todo médium pode, quando menos esperar, ter suspensa ou perdida a sua faculdade. Isso aqui é importante. Então, todo médium pode o quê? Quando menos esperar, ter suspensa. A mediunidade pode ser suspensa ou perdida. Mas por quê? Por que será que Deus, por que será que a espiritualidade superior vai suspender a minha mediunidade? Porque às vezes eu não estou fazendo o correto. A mediunidade, a gente veio com ela para quê? Para ajudar os espíritos desencarnados.
O que é a mediunidade? É o intercâmbio, é a comunicação do mundo espiritual, dos espíritos com os encarnados. Gente, é intermediário. Ele quer passar uma mensagem, quer falar uma coisa para os encarnados. Eu sou o menino de recado. Eu vou passar o recado que ele quer passar. No caso, você é um interlocutor. Isso. Aí tem a mediunidade, tem de vários tipos, né? Tem a da psicofonia, que você fala. Tem a escrevente, psicógrafo, escreve. Tem a audiente, que escuta os espíritos. Tem o vidente, que vê os espíritos. Então, tem vários tipos de mediunidade, de médium, né? Então, o que pode acontecer? Eu venho, eu vou reencarnar. Quando a gente vai reencarnar, tudo é planejado na espiritualidade. Planeja. Lá você vai reencarnar. Você vai ser médium. Você vai trabalhar num grupo mediúnico. Você tem que trabalhar. Pega uma água para mim, Germana. Se você não trabalhar, essa energia que a gente tem, ela é como se fosse enferrujasse. Sabe uma enxada que não trabalha? Uma enxada parada, o que acontece com ela? Ferruja, ela estraga, corrói. E assim é o médium. Se eu venho com a mediunidade, começo a fazer coisa errada através da mediunidade, o que eles podem fazer? Tira a minha mediunidade, suspende. É suspensa. Mas eu sei. É o certo, tá fazendo coisa errada, para a gente não se perder mais em dívidas, para a gente não se comprometer. O que a espiritualidade faz? Tira a mediunidade. Não tem mais intercâmbio com os espíritos. Você quer falar, os espíritos não vêm. Você quer... Devia ter feito com o João de Deus, então. Pois é, porque ele fez coisas horríveis, né? Como ele fez, né? Deveria. Seria até melhor. Às vezes, João, aí é o que ele está falando aqui. Suspende ou perdida. A gente perde. É a mesma coisa de Deus, dá pra gente a visão. Dá os olhos. Eu uso esse olho para quê? Para falar mal, para enxergar coisa ruim, para ficar negaciando a vida alheia. Através do meu olho, eu fazer coisas horríveis. O que Deus faz? Tira a visão. Suspende a visão nessa vida. Na outra vida você vem cego, você vem sem a visão. Então é um talento, mediunidade é um talento, é uma ferramenta de trabalho. Achar que médio é lindo, maravilhoso, não. A mediunidade, esse intercâmbio com a espiritualidade, não é tão maravilhoso igual parece. Não é maravilhoso por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E a gente vai ligar com quem? Com o espírito sofredor. É espírito sofredor, é espírito desequilibrado. A gente não vai... Se a gente fosse ter um intercâmbio só Nem com... tudo é bonito, né? Nada tudo é bonito. É perfeito, né? E não é bonito. Então a Ivone Pereira conta nos livros dela, porque ela tinha evidência. E às vezes um espírito que morreu em situação muito difícil, todo ensanguentado, com aquela roupa antiga, com aquela ficava noite e dia no pé dela, andando atrás dela, para ela fazer oração. Ele queria que fosse lá no lugar que ele foi morto e enterrado, para poder saber que ele estava ali, os restos mortais, porque às vezes as pessoas matavam, escondiam o corpo, né? Então, para ele ter alívio, ter paz, queria que fosse, que descobrisse. Então ela ficava vendo esses espíritos doentes andando atrás dela meses. Ela conta nos livros dela que era sofrimento. Ela não tinha paz, ela não tinha sossego. Ela ia dormir, ele estava atrás dela. Ela ia dormir, ele estava ali do lado dela. Ela não tinha sossego. Então a Ivone conta muito isso, sabe? Então assim,
mediunidade não é ferramenta de trabalho. É para quê? É para a gente ajudar as pessoas, é para a gente ajudar no esclarecimento dos espíritos que estão em dificuldade. Eu acho sim. No caso do médium, ele tem que ir se aprimorando. Isso. Porque quando você se aprimora, você é uma ferramenta melhor para ser usada pelos espíritos. Justamente. A nossa ligação vai ser com espíritos melhores. Então é menos sofrimento para nós. Conforme a gente evolui, deixa de vício, de brabeza, de ódio, de maldade, e começa a ser bom, a gente vai ligando com os espíritos melhores. Então, é a mesma coisa, Sueli, da gente fazer uma visita. Você vai numa casa de gente doida. Eu falo de gente doida. De gente desequilibrada, gente conversa ruim. Você sai dali perto. Você vai numa casa de gente desequilibrada, você sai dali do ruim. Agora, você vai numa casa de gente legal, gente equilibrada, assunto bom, você não quer ir embora. Você vai embora em paz. Às vezes você está desarmonizado, você volta harmonizado para casa. Então, assim é a mediunidade. A gente tem que lutar para ser melhor, por quê? Para ajudar os espíritos. E ajudar nós, no nosso crescimento também, né? Para ajudar no nosso. Então, a mediunidade pode ser perdida ou pode ser suspensa, pode ser retirada. Se a gente estiver fazendo muita coisa errada com ela, né? Pronto. Isto basta para lhe provar quanto é vasto o campo dos estudos a esse respeito, para se dar conta das variações que o fenômeno apresenta. Então, olha só. É o que você falou. É vasto, é grande, né? A gente não pode julgar ninguém, julgar nada, porque a gente não enxerga. A gente enxerga o quê? Esse mundo físico. Mas a parte espiritual a gente não sabe o que acontece, né? É, pois, um erro crer que o espírito pode atender aos chamados que se lhe dirijam e comunicar-se com o primeiro médium que se apresente. Para que um espírito se comunique, é preciso, antes de mais nada, que lhe convenha comunicar-se. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam fazê-lo. E, finalmente, que encontre no médium um instrumento propício e apropriado à sua natureza. Então aqui ele até enumerou o porquê de acontecer a mediunidade, o ato mediúnico, né? Quer dizer que é um erro a gente pensar que o espírito já vai vir e já vai entrar em sintonia com aquela pessoa e já vai ver o efeito mediúnico, né? Então aqui ele fala, não, para que o espírito se comunique é preciso, antes de mais nada, que o quê? Ele queira. Quem que tem que ser o primeiro a querer comunicar? O espírito. É o que nós falamos antes. Não é eu que quero. É o espírito que tem que querer. Ele tem que ter a necessidade de comunicar-se. Se ele não quiser vir falar, se ele não quiser vir se mostrar, ele não vai se mostrar. E não adianta invocar, né? Não adianta evocar. Você vai ficar evocando. Vem outro. Às vezes aquele que você está chamando não vem. Às vezes vem um outro pior. Às vezes vem um malévolo que se passa pelo que você está chamando. Porque para espírito bagunceiro, para eles mentir, é nada, né? Eles mentem. Então, assim, primeiro ponto, o espírito tem que querer comunicar. Ele tem que ter a necessidade de querer comunicar. Aí depois, o segundo ponto que ele fala,
sua posição ou suas ocupações lhe permitam fazê-lo. Sim, se for um espírito muito atrasado, muito, a posição dele, qual que é a posição dele? Às vezes um espírito que está assim, aconteceu uma coisa muito grave, né? Ele não está nem em condições de falar com a gente. Às vezes, ele está no umbral, em situação muito difícil. Às vezes, ele está numa colônia espiritual, em coma. Às vezes, o espírito está lá em coma, está lá adormecido. A gente vê isso no livro Nosso Lar. Ele está adormecido, tipo em coma. Por quê? Porque aquilo é benéfico para ele. Ele não está em condições de comunicar. Ele não vai comunicar. Ele tem que ter condições para poder comunicar, senão ele não comunica, né? O que mais que ele fala? E finalmente, encontre no médium um instrumento propício e apropriado à sua natureza. Aí o terceiro ponto, o médium propício. O médium que vai o quê? Que vai haver afinidade entre eles. Se não tiver afinidade, às vezes a gente está aqui com 4 médiums e às vezes o espírito tem ligação com aquele médium e não tem com esse daqui. Então tem que ver se tem ligação para ver o ato mediúnico, né? Então, primeira coisa que tem que ser, o médium tem que querer. Primeiro ponto. O espírito tem que querer vir. Tem que querer comunicar. O espírito. Então, é por isso que fala, é de lá para cá. Não é daqui, igual o João falou. Eu posso ficar evocando. Pode não vir ninguém. Pode vir alguém que não é quem eu estou chamando. Então, o telefoninho da espiritualidade é de lá para cá. É do espírito para cá. Aí o segundo ponto, ele tem que estar em condições, numa posição que ele possa comunicar. Quantas pessoas a gente vê desencarnou hoje, na outra semana no centro espírita já está evocando. Já está chamando ele. Às vezes ele ainda está naquele período de perturbação. Sabe, aquele período que você não sabe o que está acontecendo, o que foi. Se você caiu de paraquedas. Não acredita que morreu. Não acredita que morreu, né, João? A pessoa está naquele período de perturbação e as pessoas já estão lá no centro espírita evocando. Então a pessoa tem que ter condições para poder comunicar. E o terceiro, achar um médium que afina com ele. Porque se não tiver essa afinidade, não comunica também. Então, dá pra gente perceber que não é uma coisa tão simples, né? Simplesinho igual parece. Vamos continuar? Vamos. Via de regra, é possível comunicar-nos com o espírito de todas as ordens de evolução, com parentes e amigos, com os mais vulgares espíritos e com os mais elevados, independentemente das condições individuais de possibilidade. Porém, vem mais ou menos voluntariamente, segundo as circunstâncias e principalmente em razão de suas simpatias para com as pessoas que os invocam, e não ao apelo do primeiro engraçado que tivesse o capricho de os invocar, movido por uma leviana curiosidade. Olha só, né? Então, via de regra, podemos comunicar com espíritos de todas as ordens de evolução. Parentes, amigos, espíritos vulgares, mais vulgares e os mais elevados. Então, todo tipo de espíritos. Por que é um mix? Porque esse tipo de espírito eram os que estavam encarnados aqui. Esses espíritos, aqui tem espírito vulgar, reencarnado,
e tem espírito mais evoluído. Você observa, você vê, né? Então, como é esse o tipo de espírito encarnado, vai desencarnando e vai ficar aqui ao redor do nosso globo. É esse tipo de espírito que a gente vai comunicar, que vai achar, né? Então, esse todo tipo, né? E aí ele fala aqui, independente das condições individuais de possibilidades, vem com mais ou menos voluntariamente. Ó. Então, os espíritos, eles o quê? São voluntários, segundo as circunstâncias e principalmente em razão de suas simpatias para com as pessoas que os evocam. E não por apelo do primeiro engraçadinho, que quer fazer graça, que quer fazer... Não por curiosidade. Não, não é por isso. Aqui, ó, eles são o quê? Voluntários. Eles vêm de livre, espontânea vontade. Vêm porque eles querem, né? Ninguém os obriga a vir comunicar. Vem voluntário. E eles, ó, o que eles fazem? E outra, vai ter que ter o quê? Uma simpatia, afinidade. Se não tiver, não adianta. Mas a gente assim no convívio, né? Assim também é o convívio, né? Você faz amizade com uma pessoa, de início você não a conhece. Aí você vai a primeiro dia, vai a segundo, nada a ver. Não tem nada a ver com aquela pessoa. Deus que me livre de ficar 1 hora junto. Não fez o perfil. Não. Meu santo... Aquela história que eu falei para você também, da pessoa, vamos supor que o médium, ele não tem uma certa cultura, não sabe se comunicar direito, não tem conhecimento filosófico, talvez, né? Sim. E aí não é qualquer espírito que vai incorporar. Isso, falei, né? porque às vezes não, a pessoa não estudou, não tem conhecimento nenhum. Vai escolher. É assim. Vamos pensar, será que a Joana de Ângeles viria comunicar através de nós? Talvez não, né? Acho meio difícil, né? Porque, igual, a gente vê quantas pessoas que recebem Bezerra de Menezes, né? Meu Deus. Bezerra de Menezes, para tudo quanto é lugar, recebe Bezerra de Menezes. Será que todo mundo está em condições de receber Bezerra de Menezes? Acho meio difícil, né? Então, assim, às vezes, você chama alguém, aquele alguém não vem, vem outro. E aquele que está vindo e se passando e está mentindo, você acha que é espírito bom? Não é. Quem está mentindo, quem está ludibriando, que não presta. E vem. Você fica chamando. Por isso que a gente aqui, encarnado, não tem que ficar evocando, chamando os desencarnados. Por quê? Isso que falou. Primeira coisa, ele quer vir? Ele quer falar? Não, não quer. Segunda coisa, ele tem condições? Acabou de desencarnar. Está numa clínica de repouso. Como que vai vir aqui trazer mensagem? Mas o encarnado quer mensagem. Quer porque quer. Então, às vezes, aí ele não vem. Vem um outro e fala no lugar dele, né? Então, assim, a gente tem que passar por isso daí, por esses critérios. E a gente tem que passar, sim. Não pode ir acreditando em tudo que os espíritos sabem. Tudo que fala, não pode. Tem que estudar, né? Tem que estar estudando para ir analisando, né? Então, vamos parar por aqui, né? Vou marcar aqui. Vou marcar, porque senão a gente depois já não sabe, né, João? Vai ser que dia, hein? Hoje é 13. Vai ser 16? Não, 13, 27, 20. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta. 13, 14, 15, 16. Terça, segunda-feira.
hoje é segunda, gente. Eu tô pensando. Na outra segunda vai ser 20. Verdade. Eu tô fazendo confusão com o trabalho, com o estudo. Tá, então vai ser dia 20/3/2023. Então vamos parar aqui. Parece que agora já começou a ficar mais interessante o estudo desse livro, né? Já fala mais um pouquinho mais específico, né? Mais fácil da gente entender, né? Então vamos lá. Vamos cantar uma musiquinha, porque... Quem canta os males. Isso! E Eu trouxe até meu óculos. vamos cantar a musiquinha nova. João, põe no seu celular, segura na mão de Deus. Vamos ver. Chega só um pouquinho pra lá, João, que aí eu vou ficar lá naquele canto. Pode ficar, fica aqui, ó. Só chegar sua cadeirinha. Essa mão de Vou Deus, colocar né? aqui então. É a última, porque tá colocada, né? Com quem? Com qualquer um? O Belo. O Belo? Não é? Marcelo Rossi? Não, o Belo é Você bom. não gosta? Pode do Belo, então? É do Belo, vamos de Belo. Sabe qual que é o Belo? O Germano tem que dar na sua frente. Será que tem ele cantando isso aqui? Tem. Aponta mais essa cadeira. Eu quero sentar, você, por favor. Fica de lá e leva essa cadeira. Tem não, aqui não tem, não achei não. Ô Belo. Pega do padre lá que você falou. Ó, Mas tá mostrando. o Rossi. Ele tá aparecendo. Hã? Pode Marcelo Rossi? Pode ser? Pode. Ué. Ah, essa tá solta. Vamos ver se Ficou bom, né? a propaganda. Irmã, faz mais. É que eu tô com dor nas costas, tá ruim. Aqui. Você ficar muito pra lá, não chega. João, dá só uma mexidinha no Tá celular. bom, tá bom. Faz assim. Tá bom. Vira mais pro seu lado, assim. Aí. Agora você fica um pouquinho pra trás, aí tá bom. Ok. Vida, quiserem te afogar, segura. As tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. A jornada é pesada e te cansas da caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando, confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois
sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu acho que sem termos cantar melhor. Muito bom. Tira a musiquinha. Vamos cantar sem. Vamos cantar uma vez sem ele cantando? Porque a gente tem que esperar ele, Eu né? acho bom. E ele repete umas frases. Fica falando. Então vamos lá? 1, 2, 3. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Muito bem. É esse pedacinho aqui, tem que colocar bis, ó. Tem, né? Vamos pôr, porque senão depois, quando for cantar, não dá certo, né? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, aos anjos guardiões, médicos, enfermeiros, espirituais. Agradecemos, ó meu Deus querido Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo, harmonizando, equilibrando no Senhor. Dá-nos forças, coragem, bom ânimo, para que possamos desempenhar as nossas tarefas cotidianas aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos desenvolver em nossos corações a caridade e a humildade. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pedimos ainda por acréscimo pela nossa família, os nossos pais, irmãos, esposo e esposa, filhos, genros, noras, netos, que toda a nossa família consanguínea, espiritual, seja alcançada pelo teu imenso amor. Que a paz, que o amor envolva todos os corações e a todos que vivem neste planeta. Derrama a paz, o amor, a saúde em cada um, Senhor. E que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior por todas as bênçãos. Que assim seja. Uma boa noite, fiquem com Deus.